Pessoal, vamos fazer agora um exercício para melhor fixação do nosso conteúdo. Vou fazer o exercício 1 junto com vocês, então acompanhem aí comigo. Há algum tempo, houve incidentes com meteoritos na Rússia e na Argentina, mas felizmente os danos foram os menores possíveis, pois, em geral, os meteoritos, ao sofrerem atrito com o ar, se incineraram e desintegraram antes de tocar o solo. Suponha que um meteorito de 20 kg, formado basicamente por gelo, entra na atmosfera, sofre atrito com o ar e é vaporizado completamente antes de tocar o solo. Considere o calor latente de fusão e de vaporização da água. Olha aí o que eu falei para vocês, pessoal. Calor latente de fusão e de vaporização. Por isso que eu dei aquela dica lá, tá bom? É iguais a 300, tá? E 2.200, respectivamente. O calor específico do gelo é 0,5 e da água líquida é 1. Admita que uma caloria é igual a 4,2 joule. Supondo que o bloco de gelo estava a temperatura de menos 10 graus Celsius antes de entrar na atmosfera, calcule qual que é a quantidade de energia fornecida pelo atrito em joules para a. Aumentar a temperatura do bloco de menos 10 graus Celsius de gelo a 0 graus Celsius, tá? Pessoal, lembra que ele tá falando aí, ó, aumentar temperatura. Calor latente ou calor calor sensível, que nós temos variação de temperatura? Primeira coisa a se pensar. Exatamente. Calor sensível, ou seja, eu tenho variação de temperatura. Calor latente, eu mudo estado físico da matéria, tá? Por que, pessoal, que eu tô dando ênfase nisso? Porque se vocês souberem essas dicas, fica muito mais fácil, porque no enunciado ele dá um monte de dados para nós. Então, quando nós lemos a questão, identificamos algumas coisas e nós temos esses macetes que eu passo para vocês, fica muito mais fácil. Então, ele tá falando variação de temperatura. Então, eu sei que falou variação de temperatura, opa, calor sensível, tá? Então, nós vamos lá. Fórmula de calor sensível, aula anterior, quantidade de calor igual massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Então, vamos lá? Massa, ele fala para mim lá no enunciado, 20 kg. Então, 20 kg, tá? Vamos lá. O Czinho, ele fala para mim, se ele quer do bloco de gelo, né? Então, vai ser qual valor? Aqui, ó, 2,100. Ó, pessoal, ó, tô falando aqui para vocês, ó, vou colocar minha canetinha aqui, ó. Perfeito? Vezes variação da temperatura, pessoal, tá? Então, ou seja, final 0, inicial 10, final menos inicial 0, menos 10, menos com menos vira mais, por isso que o 10 está positivo. Perfeito? Vou multiplicar tudo isso, vou chegar numa quantidade de calor de 4,2 vezes 10 à quinta joule. Tá ok, pessoal? Então, eu usei calor sensível porque falou de transformação de temperatura, tá? Vou anotar aqui ao lado porque eu sei que pode gerar algumas dúvidas na variação de temperatura, tá? Então, é 0, que é a final, menos 10, tá? Por isso que fica 10 positivo, pessoal, tá bom? Na B, transformar o gelo que está na temperatura de 0 em água líquida a 20. Professor, aí falou de variação de temperatura, mas também falou de mudança de estado. Qual que nós vamos utilizar? Pessoal, a temperatura é só para confundir vocês, mas o foco é a mudança de estado. Então, qual que nós vamos utilizar agora? Calor latente, exatamente. Então, o que é? Calor latente vezes massa vezes calor latente, né? E aí, ele tá falando duas substâncias. Por isso que aqui, pessoal, ó, tá vendo que tem quantidade de calor igual fusão mais a água? Por quê? Vai ser a massa vezes o calor latente da fusão mais massa, calor específico vezes a variação da temperatura. Ou seja, a parte da água que citou temperatura, eu vou usar a fórmula de calor sensível. Tudo bem? Então, fusão vai ser massa
que é 20 quilogramas, a mesma, não mudou, vezes o calor latente, que está lá no enunciado. Pessoal, professora, por que que dá 300 mil aqui? Pessoal, tá vendo aqui, ó? 300 kJ. Então, quando eu quero tirar esse casinho, lembra que eu multiplico por 1000? Por isso que está 300 mil aí, perfeito? Mais massa da água, 20, vezes, agora, 4.200, né? Que é o calor específico, vezes 20, que é a temperatura que ele nos dá aqui. Vou multiplicar todo mundo aí, chego numa quantidade de calor específico de 7,6 10 a sexta joule. Perfeito, pessoal? Pessoal, essa parte, ela leva muita prática para diferenciar calor sensível e calor latente, tá? Os exercícios, eles gostam só de confundir jogando a temperatura, que é só para induzir vocês ao erro, tá? Então, sempre dá uma reforçadinha na cabecinha. Calor latente, mudança de estado. Calor sensível, mudança de temperatura, tá bom? Que aí fica muito mais fácil. As continhas é só multiplicação, tá bom, pessoal? Dúvidas? Mandem para nós.